Já vai passar. Fica calma, já vai passar. Oi, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre coisas óbvias, sobre a tristeza. Bom, a tristeza é um sentimento que muitas vezes a gente fica querendo evitar, né? A palavra tristeza tem uma origem lá, acho que no latim, e ela significa justamente o oposto à alegria. Então, a tristeza, ela vai ser caracterizada por justamente uma ausência de alegria. Os sintomas são essa falta de energia, a vontade de ficar amuada, de não querer falar com ninguém, de querer se afastar de todo mundo. Justamente o contrário do que acontece quando a gente está alegre, que quer estar com todo mundo, que quer se divertir, que quer falar com as pessoas, que quer mostrar para todo mundo que a gente está bem. Mas ela não é de todo mal. A tristeza é uma emoção que nos leva à reflexão. Muitas vezes a estar aí, mesmo que contrito, ao momento de refletir, a pensar, a rever algumas questões na nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente é levado a rever e a pensar em questões das quais a gente não quer pensar. Talvez por isso que doa tanto quando a gente está triste. A sensação de dor e de incômodo é grande, porque justamente a gente é levado a refletir e a pensar sobre aquelas coisas que a gente está tentando evitar. A tristeza ela pode ser motivada por muitos motivos. O principal deles é por alguma perda significativa. Pode ser a perda de alguém, a perda até de um objeto, de alguma coisa, de uma condição, mas em geral essa perda é tão forte na gente que causa essa sensação de contrição, de tristeza, de falta de alegria, de ausência total. O que me chama muita atenção é que a gente tem muita dificuldade de lidar com a tristeza. É incrível que quando a gente está por aí, alegre, por exemplo, ninguém diz pra gente quando a gente está alegre, sorridente, falante, ninguém diz, não fica assim não, para de ficar rindo, para de ficar gargalhando e tal, não deixa esse negócio te alimentar não, isso vai te destruir, ninguém fala isso, né? Mas quando a gente está triste, e até por um motivo justo, porque a tristeza também é uma emoção legítima, o que acontece? As pessoas batem no ombro da gente e dizem o quê? Não fica assim não, para de chorar, e já vai passar, não, isso daí, deixa isso para trás, vira essa página, deixa para lá. E na verdade, tudo que a gente está precisando muitas vezes é viver e experimentar aquele sentimento. Se você viu Divertidamente, tcharam, vocês vão lembrar, por exemplo, que a alegria fazia de tudo para fazer a tristeza ficar alegre. E outra coisa interessante, tem uma cena clássica que ela pega, faz um círculo e volta, então ela desenha um círculo no giz, coloca a tristeza lá e diz para ela não sair daquele lugar. Quantos de nós, muitas vezes, queremos fazer isso? Deixar nossa tristeza em algum lugar assim bem escondidinha, para ela não perturbar a gente. Mas isso não funciona, porque a tristeza, como todos os sentimentos, ela não é boa, ela nem ruim. Ela é um sentimento que está indicando que alguma coisa está acontecendo com a gente. E se a gente fica triste no momento que tem que ficar triste, isso é pertinente, isso é coerente. Então, você não vai ver uma pessoa, ou até pode ver, mas vai ser muito estranho ver uma pessoa gargalhando num velório, quando teve uma perda significativa, ou quando se machucou, quando caiu, quando perdeu alguma coisa importante, quando acabou um relacionamento já de longo. Quando você vê uma coisa dessa, não há coerência. É coerente que a gente fique triste, desanimado, sem muita gana, sem muita vontade de fazer alguma coisa, quando realmente alguma coisa aconteceu na nossa vida. E tentar apagar, tentar sufocar esse sentimento
não ajuda em nada, ao contrário, só prejudica, porque ele fica ali de alguma forma martelando. Quando eu falei da alegria, lembra que eu disse que às vezes a gente usa a alegria como máscara, até mesmo para esconder nossa tristeza? Porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com a tristeza da gente. É importante a gente respeitar as pessoas quando elas estão tristes e não ficar dizendo para ela não fica assim, quando alguma coisa realmente importante e triste aconteceu. É natural que elas fiquem assim. E chorar, às vezes, é muito necessário para a gente lavar a alma, não é assim que dizem? Eu quero compartilhar 2 casos com vocês, 2 coisas que me aconteceram nesse tempo como psicoterapeuta, que me marcaram bastante. Um foi bem no início, bem lá atrás, quando eu comecei, sobre uma palestra que eu fui dar num lugar, era em outro país, e eu fui dar uma palestra, estava falando justamente sobre perda significativa, e na hora, assim, do intervalo, que todo mundo se levantou, as pessoas falavam durante a palestra, perguntavam e tal, mas na hora que todo mundo levantou e foi tomar aquele coffee break, aquele cafezinho, uma senhora, uma pessoa, meia idade, né, estava lá sentadinha, ficou lá sentada assim com as mãos nas pernas, cabeça abaixada, numa postura assim, bem assim, sabe, contrita. E aí olhei aquilo, cheguei perto dela, eu simplesmente me deixei levar pelo que eu senti na hora em que eu vi aquela mulher naquela posição. Sentei do lado dela, coloquei a mão no ombro dela e eu disse para ela, tá tudo bem, deixa sair o que você está sentindo. E ela começou a chorar compulsivamente. Ela havia tido uma perda super significativa recentemente na vida dela. E quando ela, depois de chorar bastante, ela me disse, todo mundo disse que eu não podia sentir, que eu não devia sentir aquilo, que eu devia ter outros sentimentos. Ninguém me escutou, ninguém deixou eu falar da minha dor, ninguém deixou eu falar da minha tristeza. Eu não falei muita coisa não, sabe? Eu só fiquei ali do lado dela, acompanhando ela e suportando o momento de tristeza dela. Por mais que aquilo pudesse até me gerar um incômodo, mas eu fiquei ali, só do lado dela naquele momento. Que ela me agradeceu, o pessoal foi voltando do coffee break e a gente voltou a conversar. Outro evento também que me marcou bastante, e aí foi dentro do consultório, foi também com um paciente, né? Nossa, um cara grande e tal, e ele trouxe assim uma história muito doída da infância dele. E ele começou a chorar também compulsivamente, aquele choro que faz barulho, sabe? Que a pessoa cansa de chorar. E eu me lembro também que eu levantei da minha cadeira, me coloquei ao lado dele, coloquei a mão sobre o ombro dele e comecei a bater assim no ombro dele, bater nas costinhas dele e dizer para ele, tá tudo bem, pode chorar, isso dói mesmo, é difícil mesmo. E eu fiquei ali, não disse mais nada e só fiquei ali. E ele chorou assim por um bom tempo. E quando ele acabou, ele olhou para mim e ele falou uma coisa assim inesperada. Ele olhou para mim e disse assim, ninguém nunca me consolou assim. E me agradeceu. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu não disse nada. Eu não disse nada para consolar ele. Eu não disse já vai passar, vai melhorar, nada disso. Eu só fiquei ali enquanto ele deixava toda aquela energia, toda aquela dor, toda aquela coisa sair. Eu só coloquei a mão, o braço sobre o ombro dele e fiquei ali do lado dele enquanto ele sentia aquela dor, que não foi pequena, pelo menos era o que eu percebia quando eu estava do lado dele. E aí eu aprendi uma coisa sobre a tristeza. Aprendi, na verdade, 2 coisas. Uma que é difícil lidar com a tristeza do outro. Muitas vezes pra gente, quando a gente diz pro outro, não fica assim, não chora não, é por causa da nossa angústia de lidar com a tristeza do outro. Do que eu não vou ter o que dizer pro outro, eu não vou ter o que falar, eu não sei o que dizer pra outra pessoa, e aí eu fico tão angustiada que eu quero que ela pare de chorar logo e que aquela cena acabe logo. Eu queria dizer pra você que não tem que falar nada. Uma pessoa que está sentindo a dor de uma perda, ela sabe que nenhuma palavra que você disser vai trazer um consolo que você está achando que vai ter que dar para ela. Muitas vezes o que uma pessoa que está triste, com a dor da tristeza quer, é simplesmente isso, que você fique ali seguro na mão dela, enquanto ela passa por esse momento de fragilidade. Então, a primeira coisa é que a tristeza do outro pode gerar um incômodo em mim. Ficar do lado do outro e se permitir, mesmo sentindo esse incômodo, estar ali e permitir que o outro expresse a sua dor, a sua tristeza, sabe? Enquanto você está ali segura na mão dele, é o melhor que você pode dar para ele.
Não precisa ficar pensando em palavras mirabolantes, sábias, para dizer para a pessoa nessa hora. A maioria de nós sabe que não tem muito o que dizer nesse momento. A segunda coisa que eu acho que é importante, tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer. Se você está com medo, não sabe o que dizer, não diga mesmo nada. Evite palavras do tipo não chora não, deixa pra lá, isso vai passar, entendeu? Foi melhor assim, sabe? Essas coisinhas que na verdade não ajudam em nada. Isso não é consolar. Isso não é realmente, vou dar uma palavra de ânimo. Lembra que muitas vezes o que as pessoas precisam é de um abraço de ânimo, é de um tapa nas costas de ânimo, não é uma palavra de ânimo no momento que ela está triste, ok? É de que segure na mão dela. Então, essas coisas às vezes são muito mais fortes no momento que a gente está assim, do que uma palavra de ânimo, que muitas vezes pode nem ser assim tão de ânimo como a gente está pensando. Ok? Uma vez eu li um artigo que me chamou muita atenção, falando sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com a dor do outro. E esse artigo ele trazia como exemplo o Ronaldo, fenômeno, quando ele machucou o joelho, há muito tempo atrás, né? Ele machucou no meio do jogo, em campo ali, todo mundo assistindo televisão, quem estava no estádio, quem estava vendo por TV, todo mundo olhava assim, sabe quando a pessoa se machuca, sei lá, e aí a gente fica meio assim, ai meu Deus, o joelho dele entortou, ou algo assim. E esse artigo ele dizia que a gente tem dificuldade, ou que a gente quer que aquele outro seja logo atendido, que é para poder ser tirado das nossas vistas, é mais por nosso incômodo do que realmente uma solidariedade ou uma compaixão com a dor do outro. É porque aquela dor incomoda a gente. Então quando a gente fala assim, nossa, ele machucou, leva logo ele para o hospital, ou sabe, uma fratura exposta, uma coisa assim mais gritante, na verdade a intenção é tira ele da minha vista, porque a dor do outro nos incomoda, porque isso nos remete à nossa dor também. Então não se engane, é muito difícil de lidar com a tristeza e muito difícil de lidar com a tristeza do outro, olha só. Então muitas pessoas às vezes ficam sem entender por que as pessoas, os outros têm essa atitude de dizer coisas, de não compreender, de poxa, não está percebendo que eu não estou bem? É porque o outro ele fica realmente incomodado. Então eu não sei se você é que está triste ou se você está querendo consolar alguém que está triste, mas aqui fica a dica que o consolo não necessariamente é em palavras. Se você está enfrentando uma tristeza, você pode sofrer com isso. Se é pertinente, você não está no lugar errado, você está no lugar certo. E ao contrário da música que a gente ouviu lá no início, que dizia tristeza não tem fim, felicidade sim, eu queria dizer para você que tristeza tem fim sim. Que, como eu disse em um outro vídeo, os sentimentos, eles não são eternos. Eles vão e eles vêm. Eles são como as ondas do mar. Então ninguém fica triste para sempre, como ninguém fica alegre para sempre. Tá certo? Então não há mal que dure para sempre. Eu não sei quanto tempo você está na sua tristeza, mas ela vai passar. Tenha paciência, porque tudo passa. Mas a questão é como você vai lidar, ou como você vai fazer, o que você anda fazendo agora nesse momento enquanto ela está na sua vida. Ok? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com hoje. Eu tenho que aqui continuar consolando a minha amiga tristeza. Tá certo? E eu espero que você encontre consolo também no abraço, no carinho de alguém que seja próximo a você, que consiga suportar a sua dor. Tá ok? Fica bem, a gente se vê no próximo vídeo. Enquanto essa aqui já parou de chorar.